julgar o recurso contra expedição de diploma 884, definiu que o artigo 262, inciso 4 do Código Eleitoral não foi recepcionado pela Constituição de 88, em razão do que dispõe o artigo 14, parágrafo 10. Desde esse precedente, entendeu-se que somente a ação de impugnação de mandato eletivo é o instrumento jurídico capaz de atacar um mandato já conferido a um candidato eleito. E, para que se preservasse a segurança jurídica em razão de recursos já propostos antes desse entendimento jurisprudencial, fixou-se que esses RSED seriam convertidos em AIME e remetidos ao juízo de origem para que lá fossem processados e julgados como ação de impugnação de mandato eletivo. Diante desse contexto, há que se destacar que até hoje esta Igreja-Corte não teve a oportunidade de se debruçar sobre a ocorrência de litispendência em razão dessa conversão de recurso contra expedição de diploma em AIME, nos casos em que já se verifica a tramitação de uma outra ação de impugnação de mandato eletivo, mais ou menos nas mesmas balizas do recurso contra expedição de diploma. E é justamente isso que se verifica nos presentes autos. Aqui, o que nós estamos diante de uma ação de impugnação de mandato eletivo e tramita também no TRE, agora aqui já no TSE, um recurso contra expedição de diploma que tratam dos mesmos fatos. E, diante desse contexto, o que fizeram os ora recorrentes? Foram aos autos no TRE de Minas e suscitaram, no presente processo, a ocorrência de litispendência, alegando que o recurso contra expedição de diploma, que deveria ser convertido em AIME, foi proposto antes, foi proposto no dia 27 de dezembro de 2012, ao passo que a presente AIME foi proposta em 2 de janeiro de 2013. Em razão disso, suscitou-se nos presentes autos a litispendência e a necessidade de extinção do presente processo, passando a tramitar tão somente o recurso contra expedição de diploma na modalidade AIME. Diante desse pedido, o que fizeram os recorridos? Com todas as vênias, numa manifesta declaração de que, de fato, concordam ou temem que isso possa proceder. Eles vão aos autos do recurso contra expedição de diploma e pedem a desistência do recurso, justamente para que não ocorresse essa litispendência em relação ao processo que estamos julgando aqui. Ocorre que o Tribunal Regional Eleitoral intimou os ora recorrentes para se manifestar sobre esse pedido de desistência e houve oposição a isso. Diante disso, o que faz o TRE? Rejeita ou homologa apenas parcialmente, só em relação a um vereador, a desistência do RSED, e o RSED então continua tramitando dos recorridos em face dos ora recorrentes. E, então, desde logo, acho que destacar que a própria insistência dos recorridos em desistir do recurso contra a diplomação já demonstra que, de fato, é de todo pertinente a tese da litispendência. Não há como se admitir duas ações de impugnação de mandato eletivo com absolutamente os mesmos objetos, as mesmas partes, tramitando simultaneamente. Há um risco enorme de uma incoerência, até de decisões conflitantes. E esse tema foi muito bem discutido por esta Igreja-Corte quando do julgamento desse RSED 884, em que se fixou a inconstitucionalidade do inciso 4, no voto da eminente ministra Luciana Lossi, a qual peço licença para fazer breve referência. Dispôs Sua Excelência, a meu sentir, sustentar a ausência de litispendência entre tais ações é limitar-se à análise meramente processual da questão, sem enfrentar o real objetivo a que se destinam, as circunstâncias fáticas em que se fundam e os efeitos jurídicos de que delas provém, os quais são indiscutivelmente os mesmos: tornar insubsistente o mandato adquirido nas urnas. E aí o ponto principal. Nesse ponto, reafirmo merecer profunda reflexão por parte desta Corte Superior a problemática de o mesmo fato originar mais de uma ação visando o mesmo resultado, no caso, um RSED e uma AIME. Tais possibilidades conduzem ao descrédito da justiça eleitoral, pois podem, não raro, gerar decisões conflitantes e até, em virtude disso, a eternização de um litígio. Então, me parece aqui, não há dúvida de que, de fato, há necessidade de conversão, em observância ao entendimento pacífico dessa Igreja-Corte, há necessidade de conversão do recurso contra expedição de diploma em AIME e, como esse recurso contra expedição de diploma foi proposto antes, há que se extinguir a presente AIME por litispendência. Mas aí surge então a pergunta de ouro para resolver a presente questão. O que disse o TRE de Minas sobre a questão da litispendência?
absolutamente nada. O Tribunal Regional de Minas Gerais analisou a problemática da litispendência da presente AIME em relação a outras ações de investigação judiciais julgadas. Não se enfrentou especificamente o tema fundamental, que é a existência de litispendência entre a presente AIME e o recurso contra a expedição de diploma. E o que fizeram os ora recorrentes? Quedaram-se silentes? Não. Embargaram, provocaram o tribunal especificamente quanto a isso. E o relatório do acórdão dos embargos de declaração deixa isso muito claro. O que diz o desembargador relator? Apontam os embargantes suposta omissão quanto à litispendência entre a presente AIME e o RCED 9947, que, segundo o entendimento do TSE, fundado no inciso 4, deveria ser convertido em AIME configurando essa litispendência. E o que diz no julgamento dos embargos do TRE também não diz nada. A solução para os presentes embargos foi qual? A questão da repetição de ações foi dirimida, não merecendo maiores digressões. Ou seja, o TRE quedou-se absolutamente com a devida vênia, omisso em relação ao exame dessa questão que é fundamental. Esta Igreja-Corte ainda não teve oportunidade de se deparar com esse debate. Porém, o presente debate foi tolhido do direito dos recorrentes, porque a Corte de origem não julgou a causa sob essa ótica, foi provocada para tanto, foi insistido nisso sede de embargos e não foi, de fato, decidido a questão sobre a ótica da existência ou não da litispendência. Em razão disso, é que os recorrentes entendem, com a devida vênia, que há nítida, manifesta violação ao artigo 275 do Código Eleitoral sobre esse ponto e, já me encaminhando para o final, também entendemos que há, sim, violação ao artigo 275, porque o tribunal, aí, com a devida vênia também, de forma superficial, fazendo remissão a pareceres do Ministério Público, faz referência de forma genérica à existência de gravidade. O que se diz, o que se tem na presente AIME é a união de várias AIGs para se tentar demonstrar que houve sim gravidade em fatos já julgados improcedentes. E, ao reunir esses processos, o tribunal diz simplesmente que agora, diante da União, entende configurado o abuso, mas não se detém a analisar a questão nem sob a ótica da gravidade. O que dirá aqui, e aqui não há dúvida, tratando-se de AIME, a jurisprudência remansosa dessa Igreja-Corte de que é necessário se aferir a potencialidade da conduta em desequilibrar a eleição, justamente porque estamos atacando não mais um registro, mas um mandato conferido nas urnas. Em razão disso, que o tribunal deveria sim, na linha da jurisprudência dessa Igreja-Corte, ter aferido não a gravidade da conduta, que sequer aferiu, mas a potencialidade da conduta em desequilibrar a eleição, o que também não fez. Em razão, então, desses dois pontos, senhor presidente, é que, agradecendo a atenção desta Igreja-Corte, o recorrente pede o provimento do recurso para que se reconheça a violação ao artigo 275 e se determine o retorno dos autos ao egrégio TRE de Minas, para que analise especificamente a questão da existência de litispendência entre a presente AIME e o RCED 9947 e também a questão da potencialidade das condutas aqui discutidas para interferir no resultado do pleito. Muito obrigado. Agradeço, doutor Gustavo. Passo a palavra pelos recorridos Silas e coligação ao doutor Flávio Henrique Unes Pereira. Vossa Excelência também tem 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relatora, doutor órgão do Ministério Público, senhores ministros. Confesso a minha perplexidade. Vou ler o acórdão para vossas excelências. Acórdão que debateu exaustivamente a questão da litispendência. Dizer desta tribuna que não se cogitou do tema é com a devida vênia. Faltar com fidelidade ao que está no acórdão recorrido. Vou ler o acórdão. Foram vários votos discutindo a litispendência. E aí vai me dizer, mas em relação ao RCED não? Então eu vou ler o trecho do RCED. Desembargador Paulo César Dias, desembargador do TRE, a confirmar isso e examinar nesse ponto. E ele diz, lógico que, se comungo com a ideia de que o tribunal está majoritariamente acompanhando, tais como súmulas vinculantes, melhor, mas repito, neste caso, hoje é absolutamente tranquilo para o Tribunal Superior Eleitoral que não há litispendência entre AIME, AIGE e RCED. Exatamente porque se suscitou isso. Mas agora, vamos enfrentar a questão de se alegar uma suposta litispendência entre AIME e RCED. Vejam vossas excelências, os recorridos ajuizaram todas as ações possíveis, AIME e RCED. Quando veio o entendimento desta corte que o RCED era inconstitucional,
Os recorrentes pediram a extinção do feito do RSED. E aí viemos nós, tendo em vista que já havia o julgamento da AIME, e dizemos, de acordo, vamos desistir do RSED, porque de fato, como já se considerou que o RSED é inconstitucional, e a AIME já foi julgada, realmente. Agora vem se alegar daqui e fragmentar o julgamento com a devida vênia. Examinar a violação ao 275 é exame de mérito. Vamos enfrentar os fatos. O que se tenta a todo momento aqui é não enfrentar os fatos. Fatos assentados pela Corte à exaustão. E quais foram esses fatos, senhores ministros? Distribuição de R$200 a 700 pessoas, a pretexto de contratação para trabalhar em campanha, sem contraprestação de serviços. Vejam o acórdão, porque eu não vou fugir do acórdão. Olha o que diz o acórdão, aspas. Depois de debater muito a litispendência, a contratação de praticamente 700 pessoas, tudo a pretexto de desenvolverem trabalhos eleitorais, porém com distribuição de valores sem contraprestação por parte dos beneficiários, fecho aspas. Vou indicar as folhas do acórdão. Folha 5023. Esta corte, em caso do Expedito Júnior, foi idêntico para reconsiderar o abuso. Mas não foi isso só que assentou o Tribunal Regional. O Tribunal Regional também assentou que, mediante cooptação da imprensa, com patrocínio de empresas da família do prefeito, caluniou-se o recorrido de abril até a véspera da eleição. E aí está escrito lá na premissa do acórdão, matéria fática, cooptação mediante pagamento do principal jornal da cidade, o Tribuna de Lavras, para favorecer a candidatura dos recorrentes, caluniando os adversários, em extenso período de abril a outubro, cuja distribuição foi gratuita, fecho aspas. E não foi matéria de editorial, não, matéria de capa, e não foi uma edição de jornal, não, foram 28 edições, de abril até a véspera da eleição, patrocinada por empresas da família do candidato. Precedentes dessa corte reconhecem o abuso aqui. Mas não foi isso também só não, eminentes ministros. O diretor de jornalismo desse jornal publicou um blog onde ele antecipa as matérias supostamente jornalísticas, estampou a cara do candidato Silas Costa Pereira, dizendo que ele recebeu o dinheiro do mensalão de Marcos Valério. O juiz eleitoral, eminente relatora, determinou a retirada disso. Sabe o que eles fizeram? E isso quem diz é o acórdão, não sou eu. Eles fizeram 40 mil panfletos. Panfletos que reproduziriam uma revista com a cara de Silas Costa Pereira. Por uma denúncia anônima, conseguimos que o juiz determinasse a devolução desses panfletos. O assessor de Xerém, candidato a vereador, e cuja prestação de contas revela que a construtora Xerém é que pagou as contas dele, entregou humildemente, até porque tinha CNPJ de campanha no panfleto. Foi lá e entregou. Dia seguinte, a irmã do assessor de Xerém digitaliza o panfleto e põe no Facebook, descumprindo 2 decisões judiciais de fato manifestamente inverídico. Mas não foi isso só não. 20 outdoors a pretexto da prestação de contas de Fábio Xerém. O deputado Xerém, que ontem passou por aqui no HC, que em 2010 já fez a prática de forjar contratação formiguinha e que foi repetida agora nessa campanha de 2012, graças à impunidade, de que ainda não se apurou no âmbito penal. Mas aqui a legitimidade do pleito foi apurada e constatou que não houve prestação de serviços. Mas não parou aí não. Além dos 20 outdoors que foram colocados a pretexto de uma campanha do deputado de prestação de contas, que avançou o período eleitoral, cujo slogan Xerém tinha mesmo material de campanha do candidato. Acabou? Não. A construtora Xerém, há 5 anos, não vende um beiradinho de muro, um lotezinho qualquer em Lavras e região. Mas nem por isso ela deixou no ano eleitoral de ter até hora certa Xerém na rádio. Hora certa Xerém na rádio, 13 horas. Também teve veiculação em jornal, em rádio, durante o ano eleitoral todo. É desse conjunto de fatos que se apurou a gravidade. Dizer com a devida vênia que não houve consideração da gravidade, haja visto um acórdão que relata todas essas premissas que eu acabei de relatar,
tem tópico conclusivo no acórdão, dizendo da gravidade dos fatos. E aí ele vem e analisa todo o contexto para mostrar essa gravidade numa eleição que ocorreu sobre uma sucessão de atos. Senhores ministros, o recorrido, por orientação desse advogado, não fez o armazenamento tático de indícios. A cada vez que ocorreu um fato no ano eleitoral, entrou-se com uma AIGE, imaginando que a ousadia do recorrente não chegasse ao ponto de sucessivamente irem fazendo novos atos. Mas não, eles fizeram. É outdoor, consultora gerente, distribuição de dinheiro, panfleto criminoso. E tem uma AIGE para cada uma. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas, por cautela, entendeu que não haveria gravidade no fato isolado, mas não negou a ocorrência do fato. Isso pode ser visto no acórdão. E aí, o que disse quando veio a AIME, a ação constitucional por excelência, ministro presidente, que Vossa Excelência já ressaltou várias vezes, e abro um parênteses, querem-se aqui desprestigiar a AIME em função de um RSED que sequer foi julgado ainda, que houve pedido de desistência em função de um pedido de extinção do feito da outra parte e que sequer foi convertido ainda. Com a devida vênia, isto é brincadeira. Com a devida vênia, isto é a dificuldade de se enfrentar os fatos. Dificuldade esta que é revelada com a devida vênia, um voto que quer se limitar apenas à violação ao 275. Vamos enfrentar os fatos, mas não os fatos dos documentos dos autos. Fatos que estão nas premissas fáticas do acórdão. Eu me empolgo sim, eminente relator, eminentes ministros. Estou aqui sem constrangimento algum em defesa do meu pai. Mas não é o meu pai que está em pauta porque ele nunca se candidatou a um cargo político sequer na vida. Foi reitor da Universidade Federal de Lavras há 20 anos atrás. Aí resolveu se candidatar em Lavras depois de muito tempo. Ele não tem carreira política nenhuma. A pergunta que eu faço aqui é: tem condição de um perfil desse disputar uma eleição no Brasil com um conjunto de fatos desse, para vir aqui ao tribunal depois de estar... Sabe quantas laudas tem a sentença? 96. O juiz eleitoral, próximo dos fatos, examinou as 28 edições do jornal. As 28 edições. Premissas confirmadas pelo tribunal, premissas fáticas, muito embora o dispositivo tenha dito assim, por abuso do poder econômico lato sensu, mas a corrupção eleitoral e tudo mais foi assentada nas premissas. Eu estou aqui com muita tranquilidade para defender a legitimidade do pleito de Lavras, sem constrangimento algum em defesa de Silas Costa Pereira. E em defesa, acima de tudo, de que no Brasil pessoas com esse perfil possam ter chances de disputar. Chances. Pelo desprovimento dos recursos, senhor ministro. Agradeço ao doutor Flávio Henrique Unes Pereira. Eu pergunto à eminente relatora, este é um caso que eu me lembro até que veio em agravo e eu dei provimento, votei, acho que sugeri, em que havia propaganda na televisão com o nome de uma construtora, não sei se é a mesma desse caso. Senhor presidente. É outdoor ou... É o caso. Há 5 AIGES neste caso. Estava sendo negado. Envolvendo o município de Lavras, as 5 AIGES propostas que estão todas sob a minha relatoria. Esta AIME, que eu estou trazendo, inclusive a pedido dos recorridos, que foi pedido que trouxesse inicialmente, antes das AIGES, ou que fosse trazido as AIGES em conjunto, ou o presente recurso, que é a ação de impugnação de mandato eletivo. Então, atendendo a um pedido, inclusive, dos recorridos, estou trazendo a AIME inicialmente ao colegiado, e não as 5 AIGES propostas que dão ensejo e fundamentam, inclusive, esta ação de impugnação de mandato eletivo. Então, de fato, Vossa Excelência, eu trouxe um agravo regimental no que toca a uma daquelas AIGES que foi provido para julgamento do recurso especial pelo colegiado. No meu voto, senhor presidente, eu irei me ater um voto eminentemente técnico, não estamos aqui a tratar de caso com paixões ou maiores ou menores, até porque isso não é uma característica do magistrado. Então, o meu voto, ele se resume a uma análise eminentemente técnica no que toca aos requisitos processuais inicialmente aqui, que no meu entender devem ser enfrentados. A relatora, no regional,
senhor presidente, ela reconhecia a ocorrência da litispendência entre a AIGE e a AIME, acordo deste recurso especial. Então, ela concluiu seu voto reconhecendo a ocorrência da litispendência entre as AIGES e a presente AIME. Sua Excelência ficou vencida e quem inaugurou a divergência, logo em seguida, foi o juiz Alberto Diniz Júnior, que afirma: já votei aqui em outras situações pela litispendência, não especificamente em ação de impugnação de mandato eletivo, mas em recurso contra a expedição de diploma e AIGE. Ou seja, aqui ele estava tratando, hipoteticamente, sobre um caso que ele havia apreciado, sobre uma litispendência entre uma ação de recurso contra a expedição de diploma e AIGEs propostas que dão fundamento ao recurso contra a expedição de diploma. Prossegue, Sua Excelência. Mas em recurso contra a expedição de diploma é AIGE. E naquelas 2 ou 3 oportunidades em que votei pela litispendência, justifiquei dizendo que os fatos eram fatos isolados, tanto na AIGE quanto no RSED. Ou seja, ele está aqui, hipoteticamente, tratando não do caso específico. Porque o que me parece, a AIGE é um conjunto de todas as situações envolvendo num plano de análise desta especializada. E prossegue no seu voto e conclui. Inclusive, em julgamento recente aqui, a AIGE número 1087, ao decidir questão relativamente à zona eleitoral de Lavras, o eminente desembargador Antônio Cruvinel, dando voto de desempate em uma sentada de julgamento, decidiu que as ações não têm esta litispendência. Em razão disso, por ser breve minha fundamentação e por estes adminúculos que coloco, posiciono-me contra a litispendência. Posteriormente, logo em seguida, vem a juíza Maria Edna Fagundes Veloso, que da mesma forma começa seu voto. Muito embora entenda possível a ocorrência da litispendência entre as espécies processuais, ação de investigação judicial eleitoral e ação de impugnação de mandato eletivo, no caso concreto, em exame, divirjo da eminente relatora para rejeitar a preliminar arguída. Então, conclui, mais à frente, também rejeitando a preliminar de litispendência. Voto seguinte do desembargador Paulo César Dias, que afirma: tive a oportunidade de analisar questões de litispendência e, no meu modesto entendimento, não existe litispendência entre AIME e AIGES, suscitada pelos recorrentes, pois se trata de ações autônomas, com causas de pedir próprias e consequências distintas. Vejo aqui a aplicação do enunciado número 15 da súmula deste tribunal e cita a súmula que trata do RSED, mas numa questão hipotética e não no caso concreto. Então, senhor presidente, conclui o próximo a votar é o juiz Maurício Pinto Ferreira. Transcrevo também um trecho do seu voto. Ele diz: pergunto também o seguinte: o Código Eleitoral por acaso revogou a possibilidade de propor a AIME ou a AIGE? Tranquilamente que não. E prossegue para, da mesma forma, afastar a litispendência. Afirma Sua Excelência no final do seu voto para ser fidedigna ao acórdão, senhor presidente. Assim como tenho votado em todos os casos, entendo que não há litispendência entre AIME, AIGE e RSED. Por isso, rejeito a preliminar. Este desembargador, este juiz Maurício Pinto Ferreira, na conclusão de fato, ele cita aqui o RSED, mas eu entendo que esta citação, ela não é uma citação hipotética, da mesma forma que foi feita quando dá menção à súmula, que também trata do recurso contra a expedição de diploma. Por essa razão, senhor presidente, eu acolho inicialmente a ofensa ao 275, por se tratar de um tema que é demasiadamente caro à Justiça Eleitoral e foi por nós todos enfrentado no recurso contra expedição de diploma no RSED 884, até mesmo para otimizarmos a prestação jurisdicional da Justiça Eleitoral, por entender desarrazoado que, tanto no RSED como na AIME, a questão aqui posta é que as 5 AIGEs que foram propostas inicialmente antes da diplomação são elas que dão ensejo, dão embasamento, tanto à ação de impugnação de mandato eletivo, como ao recurso contra a expedição de diploma. Recurso contra a expedição de diploma este proposto no dia 27 de dezembro de 2012 e ação de impugnação de mandato eletivo proposta posteriormente em 2 de janeiro de 2012. Este é um tema, de fato, que ainda não foi enfrentado por este superior e que, no meu entender, não podemos fazê-lo sem que o regional o faça, por ausência do pré-questionamento, e que, de fato, o regional foi suscitado,
foi instigado a se manifestar e não o fez. No que toca ao outro ponto, que trata da ausência de manifestação em relação à potencialidade, também aqui, senhor presidente, é importante esclarecer que o voto do tribunal, o voto divergente que ficou prevalecente no TRE, vou aqui recorrer às folhas do acordo, voto do juiz Virgílio de Almeida Barreto. Sua Excelência faz menção aos pareceres do Ministério Público exarado nas 5 ações de investigação judicial eleitoral. E diz, Sua Excelência, nesse viés intelectivo e engajado nos brilhantes e exaustivos fundamentos que antecederam minha análise, peço vênia aos preclaros pares para transcrever a análise do mérito exarada pelo doutor Procurador Regional Eleitoral em seu parecer, a evidenciar de forma cabal a ocorrência do ilícito de abuso de poder, ipsis literis, e transcreve, a partir da folha 6007 do processo, esse processo tem 33 volumes, transcreve todos os 5 pareceres do Ministério Público ofertados nessas 5 ações, nessas 5 AIGs, para ao final concluir em seu voto. Outro sim arrimado em sólidos fundamentos exarados na profícua análise ministerial, supratranscrita na sentença primeva, dou parcial provimento ao recurso interposto por Marcos Xerém, apenas para decotar da sentença prolatada as sanções de multa e declaração de inelegibilidade, mantendo, contudo, a cassação que desconstituiu os mandatos eletivos dos recorrentes por abuso de poder econômico. Importante aqui lembrar que na sentença, o juiz eleitoral, numa ação de impugnação de mandato eletivo, impõe multa e declara inelegibilidade. Penalidades essas que não são previstas no nosso ordenamento jurídico. Então, o regional cassa essas 2 penalidades indevidamente impostas, mas mantém a cassação. E sob este enfoque, senhor presidente, da mesma forma, como todos sabemos, antes da edição da Lei Complementar 135, tanto as AIGs como a AIME, no que toca à análise do abuso de poder econômico, este abuso deveria ser analisado sob o enfoque da potencialidade. Após a edição da Lei Complementar 135, veio um novo requisito, que é o da gravidade, para que essas AIGs fossem analisadas sob o enfoque da gravidade. Fica aqui a pergunta: o abuso é o mesmo? O abuso de poder aqui econômico, supostamente aferido, deve ser averiguado numa ação de impugnação de mandato eletivo sob o enfoque da potencialidade ou da gravidade? A nossa jurisprudência toda é no sentido de que essa análise deve se dar com base na potencialidade. Inclusive, no meu voto, senhor presidente, eu cito um precedente da relatoria de Vossa Excelência, que é no agravo regimental no RESP 430.040, no qual Vossa Excelência afirma que o bem jurídico tutelado pela AIME é a legitimidade da eleição, razão pela qual, ao se apurar nessa via processual a captação ilícita de sufrágio, cumpre aferir se os fatos foram potencialmente graves a ponto de ensejar o desequilíbrio do pleito. Então, este acordo é de 27 de maio de 2014. Entendo que esta Corte deve enfrentar a questão para que decidamos se uma ação de impugnação de mandato eletivo, se o abuso de poder trazido numa AIME, se ele deve ser averiguado e apreciado e enfrentado sob o enfoque da potencialidade ou da gravidade. Entretanto, essa análise não foi feita pelo regional, porque o voto que fundamenta o voto divergente, ele se faz única e exclusivamente com base na gravidade, com base no parecer do Ministério Público ofertado nas ações de investigação judicial eleitoral, que foram aferidas sob o enfoque da gravidade. Então, por essa razão, também estou reconhecendo aqui a ofensa ao 275, porque esta questão foi, o regional foi instigado a se manifestar e não fez. Então, por essa razão, estou provendo o recurso em face das omissões
ora constatadas e da relevância das teses envolvidas, estou dando parcial provimento a ambos os recursos especiais para anular o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao TRE, que deverá, em novo julgamento, sanar os referidos vícios. Então, é como voto, senhor presidente. A eminente relatora está votando no sentido de dar provimento para anular o julgamento e determinar que novo julgamento seja procedido no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Com a urgência que o caso requer, senhor presidente, por estarmos aqui a tratar de uma AIME envolvendo as eleições de 2012. O ministro Henrique havia manifestado o pedido de antecipação de voto. Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência me permite, eu gostaria de rogar todas devidas vênias à eminente relatora, e até agradecer, Sua Excelência, me pedir os autos para verificar alguns aspectos fáticos agora e formar meu voto, e elogio publicamente o trabalho de Sua Excelência, que realmente não é um processo simples, e não é este processo, é este processo e mais vários outros que se seguem, mas eu vou pedir vênia à eminente relatora para ultrapassar a questão da violação do artigo 275. Pelo exame que eu fiz do material que me foi fornecido, eu verifico que a análise começou na sentença. A sentença de primeira instância examinou a preliminar de litispendência e verificou as AIGES 770, 782, 933, 979 e o recurso com expedição de diploma 9947. Daí veio um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A eminente relatora entendeu que realmente haveria litispendência entre as ações de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação do mandato eletivo e deu provimento ao recurso para extinguir o feito com base no artigo 267 do Código de Processo Civil. Só que essa questão ela restou vencida. Todos os demais votos que constam do acórdão examinaram amplamente a questão da dispendência com base na nossa jurisprudência, que eu acredito até que vai chegar o momento nós vamos ter que examinar essa jurisprudência no sentido inverso do que se falar nesse processo. Não é extinguir a ação constitucional por conta da existência das anteriores, mas talvez reunir essas anteriores, pelo menos para que se tenha uma conexão e que tudo seja julgado de uma vez só. Realmente, para a Justiça Eleitoral, não é interessante a existência de múltiplos processos, cada um sendo julgado no momento. Então, a reunião de todos esses processos é salutar, eu tenho procurado fazer isso aqui no tribunal, de trazer todos os processos de uma só vez, para evitar até decisões conflitantes. Mas o voto que se iniciou do juiz Alberto Diniz Júnior, ele já começa dizendo que votei pela litispendência, justifiquei dizendo que os fatos eram fatos isolados, tanto na AGE quanto no RECED. Porque o que me parece, a AGE é um conjunto de todas as situações envolvendo num plano de análise dessas especializadas, folhas 4.965. O voto que se seguiu... Mas veja, ministro Henrique, apenas uma observação. Quando o juiz Alberto Diniz Júnior vota, ele fala, já votei aqui em outras situações pela litispendência, não especificamente em AIME, mas em RCED e AIGES. Ele estava reconhecendo a litispendência entre um recurso de expedição de diploma e a AIGE. O caso aqui tratava de uma AIME e um RCED e uma AIGE. Não, realmente foram feitas várias referências mais adiante, as folhas 4.969, lógico que comum com uma ideia que o tribunal está majoritariamente acompanhando, tais como súmulas vinculantes, muito melhor. Mas repito, nesse caso, hoje é absolutamente tranquilo para o Tribunal Superior Eleitoral que não há litispendência entre AIME, AIGE e RECED. Esse é o voto do juiz Maurício Pinto Ferreira, que termina. Senhor presidente, com a devida vênia, penso que, como disse o desembargador Vander Marota, que para a mesma eleição o tribunal não deve, como instituição, mudar o seu entendimento. Assim, como tem votado em todos os casos, entendo que não há litispendência entre AIME, AIGE e RECED. Por isso, rejeito a preliminar. A meu ver, bem ou mal, a questão da litispendência foi amplamente examinada no acórdão regional. O que se põe agora no recurso é o entendimento que foi consolidado nesse tribunal que o RECED deveria ser recebido com a AIME. Mas até porque eu fui um dos responsáveis por esse recebimento, eu gostaria de deixar clara uma situação. O que nós decidimos foi a inconstitucionalidade do inciso 4
do artigo 262 do Código Eleitoral. Existe mais. Que nem mais existe. Já foi revogado. Só que para que as situações não ficassem em aberto, os fatos que foram trazidos à Justiça Eleitoral, é que eu propus ao tribunal, e fui acatado nesse ponto, que a matéria fosse conhecida e remetida ao Tribunal Regional Eleitoral para eventualmente ser conhecido como uma ação de impugnação do mandato eletivo. Se já existe uma ação lá, o que o tribunal pode fazer é conhecer desses fatos nessa ação. Se a ação de impugnação do mandato... é a AIME. Eu digo, quando nós baixamos é a AIME. Essa ação que nós estamos julgando agora é a ação de impugnação do mandato eletivo. Se sobrevier uma decisão determinando a conversão do recede em AIME, e quando se chega na justiça competente para julgar essa AIME, se já existe uma ação lá, é só verificar se esses fatos já estão dentro dessa ação, se há alguma prova que possa ser transportada ou não. Mas eu não tenho como extinguir uma ação constitucional que foi apresentada e protocolada no prazo constitucional, dentro dos 15 dias. Eu não posso, por conta do que foi uma interpretação para que se dê garantia de acesso à jurisdição, levar isso a um grau de dependência para extinguir, porque o recurso contra a suspensão de diploma, que o prazo é de 3 dias, teria sido interposto antes. Então eu peço, vênia eminente relator, para entender que a matéria está suficientemente debatida no acórdão regional e afastar a violação do artigo 275. No que Sua Excelência diz respeito à questão da gravidade, eu vou pedir vênia também, além de todas a matéria já citada por Vossa Excelência, com a transcrição dos pareceres do Ministério Público, o caso me lembra muito aquele RO 510, que foi relator ministro Nelson Jobim, onde o tribunal chegou à cassação de um senador, pelo que o ministro Nelson Jobim definiu como conjunto da obra. E foi isso que aconteceu nesse caso. Existiam 5 ações de investigação judicial eleitoral, cada uma delas examinada individualmente, e aí nos entendia que essa questão não tinha muita repercussão, mas na hora que elas foram reunidas em um único processo, elas foram consideradas como suficientes para... Mas eu me lembro que apenas em uma delas, inclusive... Eu até teria dúvidas, algumas delas... Naquele caso, eu até dei provimento ao agravo para vir o recurso a julgamento, porque eram várias propagandas da construtora com o nome do candidato. Nesse ponto que a eminente relatora aponta a omissão em relação à análise da gravidade, eu vou pedir vênia para ler, não o parecer do Ministério Público, potencialidade, ministro Henrique. Da gravidade, né? Porque na eleição de 2012, o juiz Alberto Diniz Júnior, até no acórdão está transcrito como se fosse uma citação, mas é que ele diz, tem um pequeno voto, e lê o voto. Eu vou ler parte deste voto. O eminente magistrado, ele se referiu na sentença de primeira instância. O eminente magistrado discorreu em sua longa sentença, 96 laudas, o extenso rosário de irregularidades que foram cometidas pelos recorrentes. Realmente, os fatos já foram aqui analisados através das AEGs 770, tais e tais, porém sob enfoque da gravidade e da potencialidade para influir no resultado do pleito. A análise conjunta dos fatos anteriormente apreciados de forma isolada e pontual nessas AEGs configura uma nova causa de pedir nessa AIME. Com efeito, os fatos foram esmiuçados pelo atento magistrado, que, diga-se de passagem, sempre esteve no palco dos acontecimentos, revelando situações graves naquela comuna de Lavras quando do período eleitoral. A propaganda da construtora Xerém em TV, rádio e jornal durante o ano eleitoral, quando inexistia qualquer empreendimento privado que justificasse tamanha divulgação, aliada à campanha publicitária do deputado Fábio Xerém, 20 outdoors, cujo conteúdo foi replicado em todos os jornais da cidade nos meses de junho e julho do ano eleitoral, tudo em notório favorecimento da campanha de Marcos Xerém, a cooptação mediante pagamento do principal jornal da cidade, o Tribuna de Lavras, para favorecer a candidatura dos recorrentes, caluniando os adversários em extenso período de abril a outubro de 2012, cuja distribuição foi gratuita, a divulgação pela internet, vez que os 40 mil panfletos foram apreendidos, isso utilizando-se da rede social Facebook, de fato notariamente inverídico, contendo gravíssima acusação pessoal ao candidato recorrido, vinculando ao escândalo do mensalão a contratação de praticamente 700 pessoas
tudo a pretexto de desenvolver trabalhos eleitorais, porém com a distribuição de valores sem contraprestação por parte dos beneficiários, havendo esdrúxula cláusula de trabalho de 20 e 40 horas semanais ao longo de 30 a 60 dias, ao pagamento de R$200 mensais, estão a revelar, grifado no texto original, estão a revelar a gravidade do conjunto dos fatos praticados pelos recorrentes, comprometendo a legitimidade do pleito, ou seja, violando a isonomia entre candidaturas, uma vez que o exame em conjunto de todos os fatos revela abuso do poder econômico e dos meios de comunicação. Os fatos isolados, julgados em AIDS, realmente foram analisados por esse colegiado e os recursos eleitorais foram providos. Porém, agora analisando em conjunto, revelam um verdadeiro caleidoscópio de irregularidades cometidas nas cidades de Lavras pelo recorrente. Digo caleidoscópio de irregularidades porque os fatos postos em conjunto nessa AIME vão se entrelaçando e formando novos matizes de irregularidades eleitorais tão bem delineados pelo ilustre magistrado, cuja decisão, a meu juízo, merece ser publicada pelo seu conteúdo fático e jurídico. Dessa forma, senhor presidente, sem me alongar, uma vez que acato como fundamento de decidir aqueles que já são colocados na longa decisão do Dr. Rodrigo Melo Oliveira, e por bem de negar o provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão utilizada. Para Divina Vênia, eu entendo que esse trecho, esse voto, já é o suficiente para demonstrar que o tribunal debateu, sim, a gravidade, a potencialidade, a normalidade e a lisura das eleições diante de todos esses fatos. Então também afasto a violação ao artigo 275 e já peço Vênia para também manifestar um entendimento que rever todo este quadro fático, que o acordo revela e é preocupante, esbarraria na súmula 7279, não conheço o recurso. Vamos escolher o voto inicialmente quanto à questão da devolução. Então, retomando a ordem de votação, ministro Gilmar Mendes. Eu também vou pedir a relatora para acompanhar agora o voto proferido pelo ministro Neves. A mim me parece que, tendo em vista... o processo é um instrumento de vida, não é? Nós estamos, a esta altura, já na metade do mandato. Quer dizer, anular, vamos admitir que se tratasse de uma tese plausível, que o tema não tivesse sido objeto de discussão. Mas esses fatos, no mínimo, são controvertidos e a mim me parece que o tema foi amplamente debatido, como agora demonstrou o ministro Henrique Neves, né, no TRE. Logo, não se faz mistério essa análise. Mas imaginemos que anular este acordo, esse caso, que tramita com muita dificuldade, como se percebe. Nós já estamos, a esta altura, na metade desse mandato. Os fatos aqui, presidente, a partir dessa conexão, são extremamente graves. Muito provavelmente, isso voltará para o TRE a subsistir a proposta da eminente relatora, mais um ano, talvez, e muito provavelmente o mandato estará concluído. Quando nós estamos diante de fatos de uma gravidade... Senhor ministro Gilmar, tendo em vista a divergência aberta, eu penso que é de bom alvitre que nós então ouçamos o advogado que havia renunciado momentaneamente ali à sustentação quanto ao mérito. Então eu vou pedindo Vênia, a relatora... Só ordem. Eu tive a impressão de que a relatora, ela balizou, como Vossa Excelência solicitou de início, qual seria o teor do seu pronunciamento. Pois bem, se a relatora é vencida na preliminar, ela não vai abordar o mérito. Eu estou entendendo. Essa questão nós vamos abordar depois. Vamos ouvir o advogado, mas pelo menos a sustentação já estará feita. Que a sustentação do mesmo que depois a corte decida aguardar, suspender o julgamento, a sustentação quanto ao mérito estará feita. Porque até para dividir da eminente relatora, os colegas estão indo ao mérito. Eu não estou dizendo que estão avançando além do que a relatora voltou, mas para divergir de Sua Excelência, eles trazem elementos que estão no acordo. Então, apenas e tão somente, por hora, não estou dizendo
a solução final, e podemos depois decidir, como fizemos na sentada de ontem, de aguardar futuramente a continuidade do julgamento. Mas para então ouvirmos o advogado e garantir a palavra do advogado quanto ao mérito. Então, desculpe, presidente, mas eu estava indo até mais além da garantia. Eu estava imaginando o seguinte: a relatora disse que pararia nessa etapa. Sim, mas nada impede. Eu sei, pararia nessa etapa. E depois, então, traria o mérito. Mas senão nós teríamos que fazer 2 vezes sustentação oral sobre tudo. Então vamos ouvir o mérito. Essa é a minha... Como foi dito? Como foi dito? Porque eu quis acelerar e otimizar o tempo. Se adotarmos esse sistema, nós vamos triplicar o tempo. É porque a eminente relatora está dando provimento ao recurso. Se ela dá provimento ao recurso, ela não tem realmente que chegar a outra matéria. Se ela ficar vencida nisso, era a questão que o ministro Marco Aurélio sempre falava. Eles estão abordando o mérito, eu vou dar a palavra ao eminente advogado. Outra parte da preliminar é que tem que se manifestar. O voto do ministro Henrique não tem mérito, ele não conhece o recurso. Conhece pela súmula 7. Pela súmula 279 do Supremo. Não, também não estou me pronunciando sobre mérito. Vamos ouvir o eminente advogado. Por 10 minutos, Vossa Excelência tem a palavra, doutor Cláudio Pereira de Souza Neto, que fala pelo recorrente Aristide Silva Filho. Excelentíssimo presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimos ministros que integram este colegiado, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, senhores advogados, senhoras e senhores. Eu quero de início esclarecer que a própria relatora do acórdão na AIME, ela circunscreveu o debate sobre a litispendência no tocante à litispendência entre a AIME e as AIGES. A relatora do acórdão em nenhum momento sequer mencionou o problema da litispendência entre a AIME e a RSED. E todo o debate que se instaurou no julgamento que produziu o acórdão ora impugnado foi um debate circunscrito ao exame da litispendência entre a AIME e a RSED. Isto pode ser constatado facilmente no próprio processo, folhas 4.958 e seguintes, em que a relatora circunscreve a matéria, a litispendência entre a AIME e as AIGES, excluindo disso a RSED. Esse tema não foi examinado nem pela relatora, nem pelos demais ministros. Quero também, no tocante ainda à litispendência, dizer o seguinte, que o texto da RSED é exatamente igual ao texto da AIME. O texto da AIME é uma reimpressão exata da RSED. E qual o sentido de se impedir que processos com exatamente as mesmas partes, exatamente a mesma causa de pedir e exatamente o mesmo pedido sejam processados simultaneamente no Poder Judiciário? Evitar que o ajuizamento de ações seja dirigido, que relatores sejam escolhidos. Esta é uma questão que não afeta exclusivamente aos interesses das partes, é uma questão que diz respeito à própria ilicitude do processo. É impedir que o Poder Judiciário produza julgamentos contraditórios, o que desmoraliza o exercício da jurisdição. Portanto, não se trata de mera formalidade, é absolutamente necessário que impere também aqui no TSE uma regra que impera para todo direito, que é a regra da impossibilidade da litispendência. Quero dizer mais, que, na nossa opinião, há litispendência também com as AIGES. Há litispendência também com as AIGES. E nessas AIGES julgadas pelo TRE, aquele tribunal considerou que todas as condutas eram condutas lícitas. Quando o Tribunal Regional Eleitoral de Minas examinou detidamente, num processo específico, para cada uma dessas condutas, aquela corte
se manifestou no sentido da licitude das condutas. Apenas no tocante a uma delas, o TRE de Minas entendeu que houve duas publicações que seriam compatíveis com a ordem jurídica. Relativamente a todas as demais condutas, o TRE se manifestou no sentido de que as condutas eram condutas lícitas. Portanto, não é possível agora na AIME se ingressar no plano do exame da gravidade das condutas somadas. 0 somado a 0 é igual a 0. Portanto, não é possível se ingressar no exame da gravidade das condutas que foram consideradas lícitas de maneira reiterada, não só nessas áreas, mas inclusive em outros processos instaurados perante aquela corte. Toda vez que a corte se debruçou com seriedade, com profundidade, sobre cada uma das condutas, aquela corte concluiu que as condutas eram plenamente compatíveis com a ordem jurídica, e agora não pode incorrer na incoerência de pretender somar as condutas e aferi-las sobre a perspectiva da sua gravidade. Mas quais são, afinal, essas condutas? Reafirmo todas lícitas. Primeira conduta impugnada na AIME e também que foi objeto de apreciação em uma AIGE. O deputado Fábio Xerém, ele, como deputado, divulgou, fez prestação de contas do seu mandato. E a possibilidade de fazer prestação de contas do mandato é plenamente reconhecida pela ordem jurídica brasileira, em especial pelo artigo 36 da Lei 9.504 de 97, que afirma a possibilidade da prestação de contas e afirma também que a prestação de contas do mandato parlamentar não se confunde com propaganda eleitoral antecipada. Vejam, se o deputado poderia inclusive concorrer à reeleição e fazer a prestação de contas de seu mandato, como dizer que ele não pode prestar contas de seu mandato pela circunstância de o seu irmão ser candidato a prefeito? Há vários precedentes do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido. Quanto à propaganda da construtora Xerém, é necessário enfatizar que se trata de propaganda empresarial. A empresa foi fundada em 1998, o prefeito não é acionista da empresa, o prefeito não tem qualquer participação na empresa, e a empresa sempre fez, desde 1988, regularmente, a sua propaganda empresarial, a sua propaganda de natureza comercial, e faz não só na cidade de Lavras, faz em outros municípios do estado de Minas Gerais, faz no Paraná, onde esta construtora, dita aqui da tribuna, que era uma construtora que não tinha atividade econômica excessiva, construiu a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, na cidade de Curitiba. Foi construída por esta construtora, que por essa razão também fazia propaganda institucional, comercial, empresarial na cidade de Curitiba. Os gastos no ano eleitoral com a propaganda da empresa foram os mesmos gastos dos anos anteriores, gastos que vinham sendo feitos desde 2008, R$ 3.500 por mês. Qual ilicitude há nisso? Pretender que a legislação eleitoral proíba a propaganda empresarial pela simples circunstância de o nome da empresa se identificar com o nome do candidato é interferir não apenas no processo eleitoral, mas interferir inclusive na esfera do livre mercado. A conduta é absolutamente ilícita e está inclusive de acordo com a jurisprudência deste tribunal. A propaganda foi interrompida 90 dias antes do pleito. 90 dias
antes de se realizar a eleição, por precaução, a propaganda foi suspensa. Terceiro fato que consta da AIME: matérias jornalísticas publicadas na Tribuna de Lavras. A Tribuna de Lavras é um jornal que tem 50 anos. É o jornal mais tradicional da cidade. E é um jornal que sempre foi um jornal de oposição ao grupo do ex-prefeito, que é o mesmo grupo do segundo colocado nas eleições. Dizer que a Tribuna de Lavras não pode ter uma visão crítica de determinado grupo político e fazer críticas ao prefeito é violar gravemente a liberdade de expressão. É o mesmo que dizer que os grandes jornais de circulação nacional não podem criticar o atual governo. Não há sentido nisso. E o TSE já disse que a liberdade de expressão protege esses órgãos de imprensa na crítica legítima que fazem aos governos. E o Supremo Tribunal Federal também disse o mesmo. E não poderia ser diferente, sob pena de violarmos a liberdade de expressão e já estarmos saindo da esfera de um regime democrático que se caracteriza justamente por essa mesma liberdade de expressão. Comentários de terceiro no Facebook. Um minuto para concluir, Excelência. Comentários de terceiros no Facebook. Na verdade, publica-se no Facebook uma cópia de um panfleto. Excelências, este assunto foi objeto de um inquérito policial e a polícia investigou. E cito 3 linhas do que diz a conclusão do inquérito: não ter identificado indícios da participação do atual prefeito municipal de Lavras, Marcos Xerém, nos fatos noticiados nos autos. E também por esta razão, na AIGE, em que estes fatos foram apurados com seriedade, com profundidade, de maneira detida, o TRE entendeu que não se tratava ali que não havia como imputar a conduta ao ex-prefeito de Lavras. Quero apenas concluir dizendo o seguinte, que todos os fatos são ilícitos, são fatos lícitos. Os jornais podem expressar suas opiniões políticas, as empresas podem fazer propaganda empresarial, os parlamentares podem prestar contas do seu mandato e os candidatos podem também contratar cabos eleitorais. É isso, Excelência. Teria outras questões para examinar, mas esses são os pontos principais. Agradeço ao doutor Cláudio Pereira de Souza Neto. Pergunto se o ministro Gilmar Mendes já encerrara o seu voto, sim. Acompanhando a divergência. Eu vou acompanhar a divergência e também, na linha também do que Sua Excelência colocou, ministro Henrique Neves, desprovido o recurso, não aceito o recurso em relação a este aspecto da litispendência, eu também não vejo como conhecer do recurso quanto aos fatos aqui discutidos, e aí invocaria a súmula 7, portanto, avançaria no Ou seja, que é um ato anterior ao voto da relatora. Sim. A relatora, para prover, ela conhece. Sim. E a divergência não está conhecendo. Isso. Eu passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Senhor presidente, a leitura que foi feita aqui do acórdão revelou à sociedade que a matéria de fundo foi apreciada. Então, eu também vou pedir vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência. Ministro João Otávio de Noronha. Senhor presidente, esse caso reveste uma certa gravidade pela prova robusta produzida e que foi examinada pelo tribunal. Nós só poderemos votar em sentido contrário ou rever o acórdão se afastarmos essa prova, e só poderíamos afastar examinando os autos. Portanto, aqui a incidência da súmula 7 me parece bastante forte ou bastante gritante. Agora, no caso, eu também entendo que há de se afastar a violação ao 535, 272, porque a questão restou enfrentada pelo tribunal, da vênia, ministra
Luciano. E o tribunal, quando fala em potencialidade e gravidade, usa no mesmo sentido. Isso está enfrentado. Se ele usou gravidade ou potencialidade, ora, isso não enfraquece os fundamentos da decisão recorrida. E o caso é grave. A gente examina os autos, pega coisa muito grave. O que se fez em termos até de falsificação de documentação, de capa de revista, de panfletos, é algo lamentável. Mas isso é matéria já examinada no tribunal, que nós não podemos rever aqui. Portanto, eu vou pedir vênia, mas eu conheço do recurso para afastar o... Eu acho que a posição do ministro João Otávio, se Vossa Excelência permite, é mais correta. Eu vou até reformular meu voto nesse sentido. Eu conheço em parte, na parte que diz violação do artigo 275, e nego provimento ao recurso nessa parte. Não conheço do restante. Porque o mérito do recurso... E lhe nego provimento nessa parte. O mérito do recurso traz dois fundamentos. Exatamente. Um deles é o 275 que eu estou afastando. Eu penso que a proclamação... Bom, vamos escolher os votos, depois falamos sobre proclamação. Mas já é uma maioria formada. Exatamente. Ministra Maria Tereza... Desculpe, o ministro João Otávio terminou? Não, eu voto exatamente nesse sentido. Ministra Maria Tereza? Eu vou pedir ver a divergência já formada para acompanhar a relatora, traz ela, a meu ver, argumentos importantes que também concordo no sentido de que caberia ao tribunal melhor apreciar, razão pela qual, independentemente da análise de fato, não faço nenhuma análise aqui de fato, eu acompanho a relatora. Eu peço vênia à relatora e à ministra Maria Tereza, mas eu me lembro de um caso que exatamente uma das AIs e que se julgava ela improcedente, e eu dei provimento aqui ao agravo para que viesse o recurso especial do caso a julgamento do plenário, e acabou vindo a AIME antes, com o conjunto das várias AIs. E naquele caso me chamou a atenção para um dos elementos: inúmeras propagandas em rádio e televisão em horário nobre de uma construtora. Realmente não é algo tão comum assim, e é algo que, a meu ver, não tem outro propósito a não ser promover, numa época de campanha eleitoral, alguém que exatamente é concorrente, nos casos, com o nome Xerém, o mesmo nome da construtora, que não por acaso é de sua família. Pode não ser sócio, mas é da família dele, entre outros elementos. Mas eu me lembro do caso e receber memoriais, e me chamou muito a atenção, daí eu ter votado no sentido do provimento. A eminente relatora trouxe aqui elementos de caráter formal, entendendo da necessidade do retorno dos autos ao tribunal local para abordar temas relativos à graduação da gravidade. Eu, sinceramente, se fosse analisar a gravidade, eu já analisaria só por aquela AIGE isoladamente, dentro do contexto que me aperceberam naquele caso, nem precisaria de um conjunto da obra, mesmo que o TRE lá tivesse, como fez no caso da AIGE, julgado improcedente, daí da tribuna se falar que 0 mais 0 mais 0 mais 0 soma 0, mas na minha ótica aquele caso não era 0, não. E ele está aqui colocado nessa AIME, que é exatamente essa publicidade extremamente extravagante, não sem dúvida para promover esta candidatura. Nós não podemos ser ingênuos, nós estamos numa corte superior, nós estamos no Tribunal Superior Eleitoral, nós não podemos achar que as coisas acontecem na realidade dos fatos como se vivêssemos entre anjos. Então, aquele caso por si só, para mim, bastaria para estar afastando o registro de candidatura, que é o objeto da AIGE. Aqui nós já estamos na impugnação do mandato eletivo. Só que neste caso, ao contrário da AIGE, o TRE deu procedência à ação de impugnação de mandato eletivo. Eu vou pedir ver, mais uma vez, a relatora e a ministra Maria Tereza para entender realmente que não é o caso de aplicação da devolução, de anulação do acordo e devolução, e não conhecer do recurso.
presidente, um detalhe. Se nós estamos aqui não conhecendo, temos que manifestar sobre a liminar. Porque o prefeito está no cargo, razão de uma liminar deferida aqui. Geralmente as liminares são dadas até o momento do julgamento do recurso especial. Então, automaticamente, a liminar cai. Seria bom que constasse do expresso a cassação da liminar para não gerar dúvida. Tem um agravo também em julgamento que nós temos que proclamar. Esse agravo, na realidade, é prejudicado. É do partido que era contra que tentou um recurso especial. Isso, assim não como tinha procuração lá atrás. Na realidade, eu não acho que no caso eu ficaria prejudicado no voto de Vossa Excelência. No meu é negar provimento também ao agravo. Negar seguimento, aliás, ao agravo. Não conhecer. Por prudência, vamos caçar a liminar aqui, prejudicado, para não ter mais dúvidas. Então isso volta. Senhor presidente. Esse agravo versa sobre a liminar? Não, é um agravo do PSD. Então, que entrou com recurso especial contra o acordo regional, não foi admitido na primeira instância. Problema de procuração, né? Procuração, falta de procuração nos autos. O advogado não falta de procuração. Eu nego provimento, nego seguimento ao agravo. Hoje também se agrava? Não, ele está nestes autos. Eu, na minha decisão, estava considerando prejudicada a análise deste agravo, porque estava propondo a devolução do caso à corte de origem. Mas, como eu fiquei vencida, de fato, então, este agravo, como o recurso especial não foi conhecido por ausência de procuração e houve o agravo deste trancamento, digamos assim, então, no caso, o ministro Henrique está propondo o desprovimento dele. Eu estou negando seguimento ao agravo. Desprover, como está no colegiado. Desproveu. Então, eu vou proclamar o resultado nos seguintes termos. Uma questão só de matéria de fato, senhor presidente. Relatora, o advogado. É porque o recorrido já foi diplomado. Com a liminar deferida pela eminente relatora, impossibilitou-se a posse. Então, no caso de se determinar a comunicação, talvez fosse o caso de se comunicar à Câmara Municipal, porque a Justiça Eleitoral... A execução dos julgados desta Corte pelo regimento interno cabe ao presidente do tribunal. Não, porque eu entendi que o ministro tivesse cassado a liminar. Pelo regimento interno da Corte, cabe ao cumprimento das decisões individuais, cabem ao relator. E o cumprimento das decisões colegiadas cabe ao presidente. Vossa Excelência, no momento que entender oportuno, se dirija ao presidente, que analisará, entre outras coisas, os efeitos todos dessa decisão. O que eu estou propondo já caçar a liminar aqui é para não subsistir dúvida se a liminar não foi apreciada, deve ficar até julgamento. Mas geralmente, eu até pergunto à relatora, a cautelar geralmente é deferida até o julgamento. Mas isso não muda nada a competência da presidência. A presidência vai receber o processo. Não, exatamente. Aí eu vou analisar de acordo com nós caçamos a liminar. É que a cautelar não está apregoada, né? Correto. Vossa Excelência será o competente para a execução. A cautelar, ela foi deferida apenas até o julgamento do recurso especial. O julgado do recurso especial... As consequências... Aí, uma vez deliberado pelo colegiado, compete ao presidente analisar o cumprimento e a forma do cumprimento. É importante que isso seja devidamente esclarecido logo na sessão. Mas então eu proclamo o resultado. Eu proclamo o resultado que, após o voto da relatora, conhecendo do recurso para provê-lo e do voto do ministro Henrique, no que foi acompanhada pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, e do voto divergente do ministro Henrique Neves da Silva, que conhecia em parte do recurso, nessa parte divergindo da eminente relatora, e quanto ao mais não conhecendo do recurso, no que foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Dias Toffoli, foi então não conhecido do recurso e, quanto ao agravo apregoado, negado provimento. Com essa decisão, fica prejudicada a cautelar deferida até o momento do julgamento deste recurso. Redator para o acordo, o ministro Henrique Neves da Silva. Esta é a proclamação.